Pela primeira vez nos últimos anos, a oposição vê uma real chance de vitória contra Nicolás Maduro. Lembrando que entre as eleições e, de fato, a entrega do poder serão 5 meses, e algumas medidas autoritárias do regime do Maduro, como o fechamento das fronteiras, o desconvocamento de alguns organismos internacionais para fazer vistoria às eleições e a perseguição a opositores políticos, deixam a dúvida. Será que, de fato, se o regime do Maduro, que nas pesquisas aparece, em algumas, tá, até 30 pontos atrás de Edmundo Gonzalez, perder, ele aceita ceder o poder? Ou teremos um golpe militar, uma guerra civil no país? Lembrando que a oposição venezuelana conta muito com a Colômbia e principalmente com o Brasil para tentar mediar essa situação. Falar um pouquinho, pessoal, sobre as Colinas do Golã, território disputado entre Síria e Israel, que teve um ataque, segundo Israel, sob responsabilidade do Hezbollah, e uma resposta como nunca vista antes vai acontecer contra o Líbano. Se tiver um ataque de fato, o Irã já promete defender o país. Falar um pouquinho também sobre a cúpula da Ásia, que está rolando com países importantes como Rússia, Estados Unidos e China, e com China a partir de Wang Yi e também Antony Blinken pelos Estados Unidos, negociando, dentre outros pontos, a questão de Taiwan, Mar da China Meridional e a guerra Rússia-Ucrânia. A China já deixou bem claro, não aceitaremos pressão dos Estados Unidos. Se vocês querem entender um pouco mais sobre esses assuntos, e muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim, tudo para você se manter sempre bem atualizado, já se inscreve no canal, deixa seu like e compartilha esse vídeo, que eu, professor Ricardo, conto muito com a sua ajuda. Belezinha? Para quem não me segue no Instagram, @prof_Ricardo Marcílio. E bora lá pro vídeo, pessoal, que hoje com certeza é um dos dias mais importantes do ano, pelo menos das questões geopolíticas internacionais. São eleições, hoje na Venezuela, que podem acabar com 24 anos de um governo bolivariano e com 11 anos do governo do Nicolás Maduro. Porque o antecessor do Nicolás Maduro, que era o Hugo Chávez, que começou com esse regime bolivariano na Venezuela e foi uma importante liderança para a esquerda latino-americana, desde ali do final da década de 90, no começo dos anos 2000, quando ele tentou dar um golpe na Venezuela, foi preso, depois foi eleito, enfim, né? A aula aqui não é para falar, aliás, o vídeo aqui não é para falar sobre todo o histórico da Venezuela. Mas é fato, pessoal, que principalmente no governo Nicolás Maduro, mas já no governo Hugo Chávez também, algumas medidas autoritárias foram se consolidando no poder. E, a partir do governo Nicolás Maduro, alguns dados eles são muito ruins, principalmente até 2021. A gente fala, pessoal, de quase 7 milhões de refugiados, a gente fala de uma queda do PIB de quase 75%, uma hiperinflação, uma redução do poder de compra, o desemprego, um sucateamento da PDVSA, que é a estatal de petróleo venezuelana, e é claro que o regime do Nicolás Maduro vai colocar, e sempre utilizou, né, a retórica que os Estados Unidos, os empresários, enfim, boicotavam o governo venezuelano interessado no petróleo da Venezuela, enquanto, claro, a oposição fala, principalmente, tanto faz, né, se é um governo mais, se é oposição mais de centro-esquerda, de centro, uma oposição mais liberal, alegando que a principal culpa de tudo isso era de fato o governo do Nicolás Maduro. Só que nas últimas eleições, a gente não teve uma liberdade eleitoral. Essa aqui, galera, a gente tem alguns benefícios a mais, vamos discutir aqui no vídeo, tá? Então, por exemplo, nas últimas eleições, bem menos de 50% da população foi votar porque você não tinha, de fato, um candidato da oposição, você não tinha observadores internacionais, pelo menos não reconhecidos aí por grande parte da comunidade internacional, e os agentes fiscalizadores eram somente do governo. Vai lembrar, pessoal, que as eleições na Venezuela, elas são organizadas pelo CNE, que é um órgão controlado pelo Nicolás Maduro e criado pelo Hugo Chávez. Então existem grandes suspeitas que haja distúrbios, que haja uma ilegalidade aí no processo eleitoral. Só que a Venezuela, a partir de 2021, tanto com o aumento do preço do petróleo, como com a parceria com China, com Rússia, e até mesmo com a aproximação com alguns países, como por exemplo o Brasil, a gente teve a eleição de um governo mais de esquerda que se aproximou da Venezuela, ou até mesmo a Colômbia, com a eleição do Gustavo Petro, por exemplo, também, que é um ex-guerrilheiro colombiano, e a Colômbia sempre foi um governo mais à direita, fez com que a Venezuela voltasse a ter um pouco mais de legitimidade internacional. Tanto que, por exemplo, a gente teve um acordo de Barbados assinado entre o governo Nicolás Maduro e a oposição, inclusive com a anuência do Brasil, a anuência dos Estados Unidos. O Macron, por exemplo, apertou a mão do Nicolás Maduro, falando em visitas internacionais. Claro que o mundo também, em plena guerra Rússia-Ucrânia, estava interessado no petróleo venezuelano, né? Não dá para ser inocente. Mas a Venezuela passou a ter um pouco mais de legitimidade e esperava-se que tivesse algum tipo de eleição mais livre, já que 2024, ano que nós estamos agora, é ano do processo eleitoral.
Começou com a Maria Corina Machado, que foi a liderança da oposição, não podendo concorrer, alegando que era a favor da privatização da PDVSA e também a favor das sanções dos Estados Unidos contra a Venezuela, e aí já barraram ela da eleição. Aí ela indicou a Corina Iores, que também não pôde concorrer por conta de uma falha do sistema eleitoral. O Brasil teceu críticas e a Venezuela também criticou a nota brasileira, alegando que era escrita pelos Estados Unidos. Conseguiram de última hora colocar o Edmundo Gonzalez. A Maria Corina Machado, que é a grande liderança da oposição, colou na figura do Edmundo Gonzalez. E pelas pesquisas, ela conseguiu transferir os seus votos. Tanto que a gente fala, óbvio que existem pesquisas de vários tipos, né? Mas na média, estamos falando de 20 a 30% de vantagem de Edmundo Gonzalez frente à situação da Venezuela, que é o Nicolás Maduro. A gente teve nos últimos dias um fechamento das fronteiras da Venezuela, pelo menos da sexta-feira até segunda, alegando uma questão de segurança e controle das Forças Armadas. Vale lembrar, pessoal, que alguns líderes, né, por exemplo, observadores internacionais do Panamá, do México, da Espanha, além de 10 congressistas espanhóis, um da Colômbia, um do Equador e outros que denunciam aí, alegaram que não puderam ficar no país simplesmente porque eles foram deportados pelo governo do Nicolás Maduro. O Maduro respondeu a isso, pediu desculpas por ter fechado as fronteiras antes do que havia previsto, mas alega que eles convidaram 910 observadores de mais de 100 países diferentes e que na Venezuela há lei e elas vão ser respeitadas. Ou seja, não é qualquer país, por exemplo, ele alega que os espanhóis eles foram deportados porque eles não foram convidados, ou foram desconvidados depois que a União Europeia voltou às sanções contra a Venezuela. E aí, então, ele alega que, na verdade, tudo faz parte de um jogo político e que fechar as fronteiras era uma coisa que já estava programada, tá? Quando a gente teve críticas, por exemplo, às declarações que o Nicolás Maduro deu de banho de sangue, guerra civil, se ele não vencer as eleições, o governo Lula mesmo, que é o principal aliado, pelo menos assim, né, que consegue negociar, consegue apresentar a Venezuela para a comunidade internacional junto com os colombianos, o Nicolás Maduro criticou a postura brasileira. E aí o Brasil foi lá e falou, poxa, o Nicolás Maduro precisa entender que eleição se ganha, eleição se perde. Se ele perder, ele vai ter que sair do poder. Para ficar, que o Lula ficou assustado. E aí o Nicolás Maduro falou que era pro Lula tomar um chá de camomila para passar um pouco o susto. E inclusive falou que as eleições venezuelanas, elas são as mais seguras do mundo, criticando as eleições do Brasil, da Colômbia e dos Estados Unidos. Quando ele fez isso, o TSE, que era um dos órgãos que ia vistoriar as eleições da Venezuela, cara, se recusou aí. E aí a gente teve, por exemplo, só o Celso Amorim, que é o assessor especial das relações exteriores, participando de reuniões tanto com o Ivan Gil, né, que é o ministro das Relações Exteriores da Venezuela, quanto membros da oposição, mas o TSE como órgão oficial não foi. O Nicolás Maduro, o pessoal, garantiu que é o sistema mais seguro do mundo porque conta com 16 auditorias. Sobre o fechamento das fronteiras, o Maduro ele foi bem explícito falando que é uma questão de segurança, mas que elas vão reabrir na segunda-feira. A oposição critica, falando de falta de transparência, de perseguição política com supostos atentados contra a Maria Corina Machado, que cortaram o freio dela, picharam o carro, prenderam, por exemplo, membros da sua equipe e até membros, olha as denúncias, hein? Todo o restaurante que o Edmundo Gonzalez ia participar, de repente, o restaurante fechava como se fosse uma forma, né, de falar, olha, restaurante, não receba o Edmundo Gonzalez, não faço ali comícios que apoia a oposição. Ou seja, é uma eleição livre? Aparentemente não, tá? Com muitas provas que não. Mas é o menos pior que a gente teve nos últimos anos. Como as pesquisas indicam? Porque pelo menos alguns observadores têm e algum nível de transparência, né? Não sei exatamente, né? Mas vai ter. A grande questão é, e se o Edmundo Gonzalez ganhar? Vamos colocar que o Edmundo Gonzalez ganha? Essa eleição hoje, né, dia 28 de julho, a posse só vai ser daqui 4 meses, 5 meses. A gente está falando de um período muito longo em que desculpas podem acontecer. As eleições não foram boas, a gente teve algum tipo de interferência aqui da comunidade internacional, olha só, os membros da oposição, eles são fascistas, liberais, isso aqui lá, eles vão querer tomar o poder. Então aqui, ó, exército, lembrando que o Hugo Chávez, antecessor de Nicolás Maduro, ele era um militar e toda a ditadura praticamente faz isso, né? Financia bastante os militares como forma de garantia do poder. Porque se os militares apoiam o governo, a não ser que haja algum tipo de interferência internacional, como os militares eles têm um monopólio do uso da força, principalmente na sociedade venezuelana, é fato, pessoal, que vai continuar no poder se os militares apoiarem, né, o governo do Nicolás Maduro. Então, assim,
há suspeitas com o fechamento das fronteiras, com relutância em receber observadores internacionais, fechamento, por exemplo, de sites, mídias da oposição ou internacionais que pudessem interferir no processo eleitoral, que haja algum tipo de não lisura do processo eleitoral. E aí, pessoal, e aliás, né, vamos trocar a chavinha? E se o Nicolás Maduro vencer? As pesquisas indicam que o Edmundo Gonzalez está 30 pontos à frente. Será que a gente vai ter um reconhecimento da comunidade internacional? E aí a gente vai ter um papel sensível e importante, pessoal, principalmente da Colômbia e do Brasil. Porque, que nem eu falei para vocês, a Colômbia um pouco menos, principalmente o Brasil, é um país que faz parte dos BRICS, é um país que é bem visto tanto pelo G7, quanto pelos BRICS, quanto pela toda a comunidade internacional. Estou falando como Estado, né? E aí, se o Brasil reconhecer as eleições venezuelanas, sendo que as pesquisas davam, por exemplo, 30% de Edmundo Gonzalez. E se o Brasil não reconhecer, mas pelo menos observadores internacionais não falarem de suspeita de fraude. E aí, o Brasil vai comprar briga com a Venezuela? Eu tenho certeza que se o Brasil, por exemplo, reconhecer, vai gerar críticas de grande parte da comunidade internacional. E se o Brasil não reconhecer? Isso pode isolar ainda mais a Venezuela. A Venezuela isolada, cara, se não tem nada a perder, por que não dar um golpe militar? Já que a Venezuela já vai ser sancionada, já vai ser boicotada, entende? Então, na minha concepção, há sim, de fato, um grande risco de guerra civil, e se os militares apoiarem o regime do Nicolás Maduro, que, de novo, os bolivarianos apoiaram muito os militares desde a ascensão do Hugo Chávez, um golpe militar pode acontecer. O Lula já mandou a Polícia Federal, a inteligência brasileira, estabelecer direitinho ali no Amazonas, em Roraima, as fronteiras, né, territoriais com a Venezuela, porque teme algum tipo de repercussão negativa das eleições do país. E você, pessoal, aposta em quem? Vitória de Nicolás Maduro ou Edmundo Gonzalez? Caso Edmundo Gonzalez vença, Nicolás Maduro vai ceder o poder? Deixa aí nos comentários. A gente teve também, pessoal, infelizmente, um ataque que aconteceu às colinas do Golã, que é um território disputado historicamente entre Síria e Israel. Israel, na Guerra dos 6 Dias, tomou uma série de territórios e um desses territórios foi, as colinas do Golã. É um território super estratégico, riquíssimo em recursos hídricos, por exemplo, porque é ali que nasce o rio mais importante, pelo menos da região da Palestina, que é o Rio Jordão, tá? Grande parte dos países da comunidade internacional, a maioria, não reconhecem essa anexação israelense. Mas ali você tem grande parte, né, domínio militar de Israel. A gente teve um campo de futebol que foi atacado por um míssil. Esse míssil, pessoal, matou 12 crianças e adolescentes de 10 a 20 anos, segundo o Estado de Israel. Israel já garantiu que o ataque ele foi feito pelo Hezbollah. O próprio Hagari, responsável pela defesa israelense, estabeleceu, pessoal, que a inteligência israelense não erra. Foi de responsabilidade do Hezbollah. O Hezbollah nega as afirmações, mas o Hezbollah confirma, por exemplo, 4 outros ataques que aconteceram quase ao mesmo tempo, sendo que um deles incluiu uma área militar a 3 quilômetros desse campo de futebol. Ou seja, Israel, né, supostamente aí tem as suas convicções para falar que foi o Hezbollah. Como resposta, o Benjamin Netanyahu, que estava nos Estados Unidos, voltou para Israel e deixou bem claro que o Hezbollah vai pagar um preço alto e do tipo que nunca pagou até agora. O Israel Katz, que é o ministro das Relações Exteriores, falou que Israel está mais que provado que está enfrentando uma guerra total nesse momento. A gente teve, pessoal, por exemplo, palavras do próprio Líbano, que lembrando que o Hezbollah ele é um grupo que é totalmente aliado dos iranianos, ele surge num contexto de guerra civil do Líbano, que teve a interferência de Israel. Israel chama de Operação Paz na Galileia, como uma milícia que resistia à ofensiva à ocupação israelense. Se tornou uma milícia, um grupo armado e até mesmo um partido político. Ou seja, o Líbano não é que é grande aliado de Israel, mas não é um inimigo total. O Hezbollah sim. Só que Israel culpa o Líbano porque como o Hezbollah é um partido político reconhecido pelo Líbano, vocês estão dando, né, segundo Israel, anuência para a existência, por exemplo, de um grupo que quer a minha destruição. Então, o Líbano já falou que considera assim horrível qualquer tipo de ataque contra civis, ainda mais contra crianças e adolescentes. Vale lembrar, pessoal, que os próprios movimentos palestinos alegaram uma hipocrisia gigantesca de Israel, porque Israel também matou grande parte aí de crianças, adolescentes, mulheres, na sua ofensiva em Gaza. Israel fala que os motivos eles são diferentes, fica no seu julgamento aí, né, saber quem tá certo aí nessa retórica. É fato, pessoal, que o Irã, ele já falou que Israel não deve fazer nenhum tipo de aventura contra o Líbano, porque se fizer, vai ter algum tipo de resposta. Ou seja, Israel
vai usar muito possivelmente, já estava planejando, né? E deve usar agora esse ataque contra o campo de futebol, que matou ali 12 crianças e adolescentes, como motivo para uma guerra contra o Líbano. Pelo menos, essas são as palavras, né, das principais lideranças militares de Israel. A gente teve também, pessoal, só para finalizar, uma cúpula, uma reunião da Ásia, que é um grupo ali bem importante da Ásia. Dentre esse grupo, a gente tem a participação de alguns membros importantes da geopolítica internacional, com Rússia, China e Estados Unidos nessa cúpula. A Rússia, por exemplo, né, pessoal, deu algumas declarações importantes, tal, que não convém aqui no vídeo, mas a mais importante para a gente foi a reunião que se estabeleceu entre o Wang Yi e o Antony Blinken, dois responsáveis pelas relações exteriores, respectivamente, de China e Estados Unidos. Vários temas foram discutidos. Os mais importantes, a questão de Taiwan. Vai lembrar, pessoal, que a China recentemente fez um cerco contra Taiwan e realizou uma série de exercícios militares. Os Estados Unidos, embora reconheçam uma única China, vai lembrar que tem aquele conceito de ambiguidade estratégica, ou seja, não reconheço Taiwan como um país oficial, mas estabeleço negócios militares, econômicos, faço visitas diplomáticas, ou seja, né? É uma ambiguidade estratégica. Reclamou também da postura chinesa na questão do mar da China Meridional, lembrando, pessoal, que há disputas intensas entre China e Filipinas, e as Filipinas têm uma série de bases militares americanas, e sobre a questão entre guerra Rússia e Ucrânia. Vai lembrar, pessoal, que a China recentemente se reuniu com Kuleba, que é o responsável pelas relações exteriores, e parece que junto com o Brasil, que estabeleceu... junto com o Brasil, que estabeleceu aqueles 6 pontos pela paz, pode ser um princípio de processo de negociação. E aí, a China, deixando bem claro que quer se mediar uma situação de paz entre Ucrânia e Rússia, já falou que não aceitará nenhum tipo de pressão dos americanos. Beleza, pessoal? Deu para entender os principais acontecimentos? Se vocês curtiram o vídeo, então, já deixa seu like, se inscreve no canal. Tamo junto, beijos, abraços e tchau, tchau.